A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um estudo. E nesse estudo nós vamos ver uma frase que é muito repetida entre nós. Essa frase é sobre Deus, o nosso Pai. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você já ouviu isso? Em alguma pregação, em alguma oração, em alguma música, algum louvor, você já ouviu essa frase, sim. E onde está essa frase na Bíblia? Ela se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus verdadeiro, ao qual louvamos e adoramos. Deus é o Deus verdadeiro. E quando ele se refere a 3 gerações, nós vamos ter um histórico nessas gerações. Quando nós falamos de Deus de Abraão, Abraão foi aquele que recebeu a promessa. Abraão era um patriarca. Antes do povo de Deus ser governado por juízes e por reis, ele foi governado por patriarcas. E Abraão é o mais importante, é o primeiro desses patriarcas. Abraão ele sai da terra de Ur, entre os caldeus, e ele vai para a terra que Deus vai apontar para ele. Deus tem um propósito muito grande na vida de Abraão. E nós vamos ver lá em Gênesis 12, versículos de 1 a 3, Deus fazendo essa promessa na vida de Abraão. Especificamente no versículo 2 está escrito assim: E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei, e tu serás uma bênção. Notem que Deus ele vai reafirmar que ele abençoa Abraão. Abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Deus vai repetir, vai ser de uma forma repetitiva que ele vai abençoar Abraão. Por quê? Porque é para ficar bem claro que este homem será abençoado. E Deus está fazendo essa promessa para um homem idoso que tem uma esposa idosa, a quem o costume das mulheres, ou seja, o aparelho reprodutor dessa mulher, não funcionava mais. Eles já eram idosos. Eles não tinham como, cientificamente, pela lógica humana, pela ciência, ter filhos. Mas Deus faz uma promessa que ele seria pai de nações, pai de multidões. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E aí nós vamos ver o Deus de Isaac, que é a segunda parte. Não é? Nós estamos falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Isaac. O nascimento de Isaac está descrito em Gênesis capítulo 21, versículos 5 e 6. E era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu Isaac. E Sara tinha 90 anos. Olha que tremendo, que milagre. Deus é o Deus do cumprimento da promessa. Deus fez uma promessa na sua vida, Deus fez uma promessa para você, Deus vai cumprir. Por mais impossível que essa promessa possa parecer, Deus vai cumprir. Porque ele não ia prometer para não cumprir. Por acaso Deus é mentiroso? Por acaso Deus não deixa de cumprir aquilo que promete? O propósito que ele tem vai ser cumprido. E nós vemos também que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus da promessa, o Deus do cumprimento da promessa e o Deus do aprimoramento da promessa, da continuidade da promessa. Amém? Nós vamos ver então que Deus é o Deus de Jacó, lá em Gênesis 32, 28. A palavra Jacó quer dizer o quê? Enganador. E Jacó, ele nasce de Rebeca, esposa de Isaac, que também era estéril como Sara. Só que quando Deus tem um plano, não existe esterilidade, não existe impedimento, não existe doença, não existe enfermidade, não existe nada que impeça. Sara também era estéril e deu à luz com 90 anos. Rebeca também era estéril e vai dar à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Porque Deus também tinha um propósito na vida de Isaac, que ele também seria pai. Ele também recebe aquela bênção que Abraão recebeu. E quando Jacó nasce, ele nasce em segundo lugar, mas ele vai dar um jeito de roubar a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele rouba a primogenitura, ele troca, faz uma troca com ele por um prato de comida, e ele vai enganar a seu pai, vestido com as peles como se fosse peludo, como seu irmão Esaú. Ele era um enganador.
Mas o Deus que faz promessas é o Deus que muda caráter, preste bem atenção. Deus muda o caráter, Deus transforma o mentiroso em uma pessoa verdadeira, Deus transforma o adúltero em um homem fiel, Deus transforma um ladrão em um homem honesto, porque Deus, ele cumpre promessas, ele modifica a situação, ele transforma o caráter, a personalidade de uma pessoa. E ali em Peniel, Jacó vai ter um encontro com Deus, e o nome dele vai ser mudado, e o caráter dele vai ser mudado também. Jacó era enganador e ele vai deixar de ser enganador. Deus mudou o seu nome e o seu caráter. Está escrito em Gênesis 32, 28. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Ele vai ser um príncipe. Israel é um príncipe. E aí nós vemos que essas 3 gerações foram alcançadas pela bênção inicial dada a Abraão, pela promessa que foi feita por Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. A promessa de Deus não vai ser tardia, mas ela vai acontecer no momento certo, porque Deus já tem o dia certo para entregar a promessa na tua mão. Amém? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele também é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O poder dele não acabou. A majestade de Deus é a mesma. E a promessa que ele fez pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Essa promessa vai ser cumprida. E você precisa crer, porque Deus tem propósito na sua vida, Deus tem promessa na sua vida. Sabe aquela promessa que o profeta te entregou? Sabe aquela promessa que você recebeu numa visão, num sonho? Ou abrindo a palavra de Deus, Deus falou fortemente ao seu coração? Aquela promessa está de pé, aquela promessa vai se cumprir. E Deus é o Deus dos vivos, Deus é o nosso Deus. Lá em Mateus 22, 32, Deus vai se apresentar como um Deus de vivos. Porque enquanto estamos vivos, estamos aptos a receber a promessa. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que seja, Deus é aquele que ele não esquece, que ele não esqueceu. E que ele mesmo vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai criar a circunstância, vai criar a situação para que a promessa se cumpra, para que você não seja envergonhado, para que você não fique entristecido, não seja um derrotado. Deus tem vitória para nós. A Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedores vitoriosos, mas somos mais do que vencedores. E o Senhor está preparando o cumprimento da promessa. Basta estar tudo pronto que você vai receber. Toda circunstância, o tempo correto é o tempo de Deus. Nós não sabemos como Deus vai agir, mas sabemos que Ele vai agir. E agora nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar essas pessoas que estão acompanhando esses estudos. Ó Deus de glória, Tu és o Deus que conhece cada um. Tu és o Deus que prometeu a cada um uma bênção sobrenatural, algo especial vindo diretamente do trono da graça. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que cumpre a promessa. A Tua promessa, ela é cumprida, ela é verdadeira. Ah, Deus de maravilhas, vai, Senhor, abrindo as portas para este Teu povo, vai fazendo algo sobrenatural, vai levantando os enfermos, Senhor, vai dando força ao caído, ao fraco, vai, Senhor, dando vitória ao fracassado, mudando o quadro, mudando a circunstância, mudando a mentalidade, mudando o caráter, Senhor, transformando toda a esterilidade em multiplicação. Não haverá estéreis entre nós, não haverá falta de fruto, não haverá falta de bênção, porque o Senhor, Ele está abrindo as comportas do céu, Ele está preparando todas as coisas, e aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele dá presentes, Ele entrega a bênção, Ele fortalece, Ele muda o quadro, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, porque Ele é Deus. Por acaso haverá algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eis que nada é impossível para Deus, mas Ele muda, Ele transforma. Abraão um dia foi Abrão, Isaac um dia ia ser sacrificado,
E Jacó era um enganador, mas Deus muda a história desses 3 homens para mostrar para mim e para você que Ele é Deus de gerações, que Ele é Deus de cumprimento, que Ele é Deus de alargar as fronteiras, de multiplicar a promessa, de destruir a esterilidade e de abençoar a cada um de uma forma sobrenatural. Ei, a tua promessa não perdeu a validade, a tua promessa está de pé, mais firme do que nunca. Creia, Deus está fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, esteja nos apoiando. Nós somos a Igreja Avivada da Glória de Deus. Queremos sempre trazer uma palavra para a sua vida, para abençoar a tua vida e fazer você conhecer um pouquinho a mais